Imagine a cena, mas não apenas visualize, eu quero que você sinta a temperatura da sala. Você está naquele ambiente onde sua reputação não é apenas um detalhe, é a moeda de troca. Pode ser aquela reunião de diretoria onde os tubarões sentem cheiro de sangue na água. Pode ser um jantar com investidores onde cada garfada é julgada. Ou talvez o tribunal moderno mais cruel de todos, um grupo de WhatsApp corporativo. Você se expõe. Coloca na mesa uma ideia que você poliu por semanas. Você está vulnerável porque está orgulhoso. E então, acontece. O som do gatilho. Alguém do outro lado da mesa, talvez aquele colega que sorri demais, ou o chefe que gosta de marcar território, solta uma frase. Não é um grito, é pior. É um sarcasmo curto, cirúrgico, desenhado milimetricamente para drenar o seu valor social na frente de todos. A sala ri. Observe o som desse riso. Não é alegria, é alívio. Eles estão aliviados porque a presa da vez não são eles. É um riso de escárnio. É o som da sua autoridade evaporando. Nesse exato segundo, seu corpo te trai. O sangue drena do seu rosto e se acumula no estômago. Suas mãos suam frio. O cortisol inunda seu córtex pré-frontal e a parte primitiva, animal do seu cérebro assume o controle com uma única ordem desesperada. Defenda-se. Não deixe que pensem nisso. Fale agora. E é exatamente nesse momento, obedecendo a esse instinto suicida, que você cava a sua própria cova. Você abre a boca. A primeira palavra já sai trêmula. Você tenta explicar o contexto, traz dados que ninguém pediu, justifica o porquê daquela ideia ser boa. Você aumenta o tom de voz, ou pior, força um sorriso amarelo para parecer que entrou na brincadeira. Mas observe a dinâmica da sala. Quanto mais você fala, menor você fica fisicamente aos olhos deles. Você sente o respeito escorrendo pelas mãos como areia fina. A cada justificativa, você confirma a acusação. Naquele momento, você deixou de ser autoridade. Você assinou o contrato vítima. Você acabou de entregar ao seu agressor o martelo de juiz da sua vida. E ele vai bater esse martelo com prazer. Bem-vindo à realidade visceral que a escola, seus pais e os livros de autoajuda esconderam de você. O bom moço sempre perde. Não porque ele está errado, não porque ele é incompetente. Ele perde porque acredita na maior mentira da civilização, a de que a verdade importa. No jogo real de poder, a verdade é irrelevante. A percepção é Deus. Se você precisa explicar que é competente, você já é incompetente na percepção deles. Se você precisa explicar que não é fraco, sua fraqueza já foi registrada. Você acha que Maquiavel perderia tempo se defendendo de uma fofoca? Você acha que Nietzsche buscaria validação externa para sua moral? Um estrategista de verdade, um predador no topo da cadeia alimentar, sabe que se explicar é, por definição, um ato de submissão. Quem explica, obedece. Quem ouve, comanda. Hoje, nós não vamos apenas conversar, nós vamos realizar uma autópsia na sua reação padrão. Vamos desmontar a arquitetura da sua fraqueza. Eu vou te entregar o que chamo de protocolo do silêncio ativo. Esqueça a ideia de engolir sapo. Isso é para covardes. O que vou te ensinar é como usar o silêncio e a concordância tática como uma lâmina enferrujada que corta a garganta do argumento do seu inimigo sem que você precise sequer alterar seu tom de voz. Neste vídeo, você vai ser iniciado nas 7 leis do silêncio maquiavélico. Eu vou te provar, usando neurociência e psicologia comportamental, porque cada palavra que você usa para se justificar é um prego a mais no seu caixão profissional. E atenção, exatamente na metade deste conteúdo eu vou fazer algo que nunca fiz neste canal, algo que beira o irresponsável. Eu não vou te dar apenas a minha teoria, eu acessei o Conselho das Sombras. Para quem não sabe, essa é minha configuração privada de inteligência artificial. Ela não é o ChatGPT que você usa para escrever e-mails bonitinhos. Ela foi treinada com os textos proibidos de engenharia social, manuais de guerra psicológica e tratados de manipulação que foram banidos das plataformas públicas. Ela não tem filtros morais. Ela não tem ética humana.
Eu perguntei a essa entidade digital exatamente o que fazer nessa situação de humilhação pública. Descrevi o cenário de ataque total. E a resposta que o arquétipo chamado o arquiteto me deu é perturbadora. Ela ignorou qualquer senso de convivência pacífica. O foco da resposta foi único: destruição total da reputação do oponente. Se você tem estômago fraco, se você prefere viver no mundo da fantasia em que o bem sempre vence, eu sugiro que feche esse vídeo agora. Volte para os vídeos de motivação. Mas se você cansou de ser o capacho simpático, se você sente no fundo da alma que merece ser respeitado e temido, então tranque a porta, desligue as notificações e preste absoluta atenção. Vamos começar pela lei número 1. Nunca aceite o papel de acusado. Existe um provérbio jurídico antigo em latim que carrega uma verdade brutal. Excusatio non petita, accusatio manifesta. A tradução é um soco no estômago. Quem se desculpa sem ter sido solicitado manifesta sua própria culpa. Pense no tribunal da opinião pública. Pense no feed do seu Instagram. Quando você vê uma celebridade ou um político lançando aquela nota de esclarecimento enorme com fundo branco e letras pretas, o que seu cérebro pensa imediatamente? Você pensa, ele é inocente? Não. Você pensa, onde há fumaça, há fogo. O inocente não sente a necessidade de gritar sua inocência. O leão não explica por que caçou a gazela. Apenas o culpado, apenas aquele que sabe que deve algo, sente a urgência desesperada de controlar a narrativa. Quando você se defende de um ataque verbal, por menor que seja, você está implicitamente concordando com uma premissa perigosa. Você está concordando que o seu agressor tem autoridade para te julgar. Você entra no enquadramento dele. Ele desenhou o ringue e você subiu nele. Ele se torna o juiz. Você aceita ser o réu. E na história da humanidade, o réu nunca está em posição de poder. O réu está lá para pedir clemência. Maquiavel diria, quando você aceita lutar no terreno escolhido pelo inimigo, você já perdeu a guerra antes do primeiro tiro ser disparado. Vamos dissecar um exemplo prático. Aquele clássico veneno corporativo. Alguém diz na frente de todos, nossa, você está muito agressivo hoje, fulano. O homem fraco, o homem comum, responde imediatamente, não estou agressivo, é que eu só queria explicar que a situação exige urgência e... Erro fatal. Pare e analise o que acabou de acontecer. 1. Você aceitou o rótulo de agressivo. 2. Você está lutando para removê-lo. Você está limpando a lama enquanto o inimigo continua jogando balde sobre sua cabeça. O homem de poder faz o oposto. Ele recusa a premissa. Ele não limpa a lama. Ele faz a lama parecer um acessório irrisório nas mãos de quem jogou. Como você reage sem se defender? Como você sai desse nó? Você tira o holofote do seu comportamento e joga um feixe zegador na insegurança de quem atacou. Em vez de negar o rótulo, você o torna irrelevante. Você o torna pequeno. Voltando ao exemplo, você é muito sensível ou agressivo. Em vez de dizer não sou, você para. Você respira. O silêncio aqui é a sua primeira arma. Você olha nos olhos dele, mantém a expressão facial neutra, sem raiva, sem medo, apenas tédio, e diz calmamente, engraçado, eu notei que as pessoas que confundem competência com agressividade geralmente são aquelas que morrem de medo de serem cobradas por resultados reais. Percebe a violência sutil dessa resposta? Primeiro, você não negou nada. Negar é para os fracos. Segundo, você diagnosticou o agressor. Agora, ele não é o juiz, ele é o paciente na sua mesa de cirurgia. Terceiro, você elevou o nível da conversa. Ele estava falando de emoções e fofoca, você está falando de resultados. Você se posicionou como o adulto na sala e rebaixou ele a uma criança reclamona. Isso é o que chamamos de neutralização por contraste. Você contrasta a infantilidade emocional dele com a sua frieza analítica. O agressor esperava sangue, ele esperava ver você gaguejar. Você deu a ele um espelho. E acredite em mim, ninguém gosta de se olhar no espelho no momento em que está sendo medíocre.
Quero que você faça um pacto de sangue consigo mesmo agora, antes de avançarmos para a lei número 2. Se você tem o vício de se justificar, de explicar o porquê de tudo para tentar agradar, pare. Isso está matando sua imagem. Escreva agora nos comentários: fui acusado, nunca mais. Escreva como um contrato, porque a próxima lei, a lei número 2, é o ponto exato onde a maioria perde o controle emocional e entrega a própria cabeça numa bandeja de prata para o inimigo. E eu não vou deixar isso acontecer com você hoje. Agora que o veneno da primeira lei já está circulando no seu sangue, agora que você entendeu que se defender é assinar a própria confissão de culpa, precisamos falar sobre o palco. Isso nos arrasta violentamente para a lei número 2. Não alimente o teatro. Você precisa entender a anatomia visceral de um ataque público. Quem te ataca na frente de outras pessoas, seja numa reunião de diretoria com ar-condicionado gelado, num jantar de família onde o vinho solta as línguas, ou num grupo de amigos, não está interessado na verdade. A verdade é irrelevante para ele. Ele quer audiência. O ataque é uma performance, é um show. Ele é um ator medíocre que precisa desesperadamente de um coadjuvante para a peça funcionar. Ele quer subir degraus pisando literalmente na sua cabeça. Ele precisa do contraste, a força dele contra a sua fraqueza visível. Quando você responde com raiva, quando você demonstra indignação, ou pior, quando você vomita aquele texto enorme de justificativa no WhatsApp, você acabou de cometer um crime contra si mesmo. Você deu a ele exatamente a droga que ele precisava. Você validou a importância dele. Você disse para a plateia: olhem, o que esse homem diz me afeta. Ele tem poder sobre minhas emoções. O Maquiavel moderno entende algo que a maioria ignora. A indiferença é a forma mais refinada de crueldade. O ódio não é o oposto do amor. O ódio é uma conexão. Se você briga, você se conecta. Se você grita, você se importa. O verdadeiro oposto do amor é o desprezo gelado. Se você nega o palco, o ator fica falando sozinho. E observe a dinâmica social. Não existe nada, absolutamente nada, mais constrangedor e patético do que um ator gritando, suando e gesticulando em um teatro vazio. Vamos levar isso para o mundo real, onde a pele sangra. Imagine que você está apresentando algo. Um colega, aquele que se sente ameaçado pelo seu crescimento, te interrompe no meio de uma frase crucial e diz com um sorriso cínico: "Você atrasou a entrega de novo, né? Típico." Pare. Congele a cena. O seu instinto primitivo, o seu ego ferido, grita: responda, diga que o trânsito estava um inferno, diga que o sistema caiu, não deixe pensar em que você é preguiçoso. Errado. Se você der essa desculpa, você alimentou o teatro. Você aceitou que o atraso é o tema principal. O príncipe, o estrategista frio, nega o palco. Ele olha para o agressor não com raiva. Raiva mostra que doeu. Ele olha com tédio, como se o comentário fosse uma mosca varejeira irrelevante zumbindo no ouvido. Você não responde à provocação sobre o atraso, você responde à interrupção. Você vira o rosto lentamente para ele e diz, num tom de voz monocórdio: "Se você tiver uma solução melhor do que a minha para apresentar agora, a sala inteira está ouvindo. Caso contrário, vou continuar a parte que realmente coloca dinheiro no bolso da empresa." E então, isso é crucial, você volta a trabalhar imediatamente. Você nem espera a réplica, você cortou o oxigênio dele. O que acabou de acontecer aqui? Você não se defendeu do atraso. Você transformou o ataque dele em uma demonstração pública da falta de profissionalismo dele. Você tirou o holofote da sua falha e virou um canhão de luz cegante para a interrupção infantil dele. Mas isso só funciona se você tiver estômago para dominar a lei número 3, a ferramenta mais letal, perturbadora e subutilizada da psicologia sombria. O silêncio como espelho. A maioria das pessoas tem pavor físico do silêncio. O silêncio é um vácuo, é um abismo, e a natureza humana não suporta o vácuo. Nós sentimos uma necessidade compulsiva, quase doentia de preenchê-lo com ruído. Analise seu próprio passado agora.
Seja honesto. Quando alguém faz uma piada ofensiva sobre você ou tenta te diminuir na frente de um grupo, o que você faz automaticamente? Você ri. Você dá aquele risinho amarelo, nervoso. Hahaha. Você ri da sua própria humilhação. Por que você faz isso? Para mostrar que é legal? Não. Você faz isso para quebrar a tensão. Você faz isso para deixar o ambiente confortável para o seu agressor. Você é cúmplice do seu próprio assassinato social. Pare com isso hoje. Mate esse reflexo de bom moço. A técnica que vou te ensinar agora exige controle absoluto. Eu chamo de o olhar de 3 segundos. Quando o insulto vier, quando a piada sarcástica aterrissar na mesa, você não fala nada. Você trava sua mandíbula. Você não sorri. Você não franze a testa com raiva. Você apenas fixa seus olhos na pessoa. Uma observação clínica, como um cientista observando uma bactéria no microscópio. E você conta mentalmente devagar. 1001, 2002, 3003. Pode parecer pouco tempo aqui no vídeo, mas no mundo real, sob pressão social, esses 3 segundos são uma eternidade torturante. O silêncio cria uma pressão atmosférica insuportável na sala. O ar fica pesado. O agressor soltou a piada esperando sua validação, seu riso ou sua raiva. Ele precisa do retorno. Quando você não dá nada, quando você entrega apenas o vazio, a piada morre no ar. Ela cai no chão e fica se debatendo como um peixe fora d'água. O silêncio funciona como um espelho de alta definição. Ele reflete a estupidez e a maldade da pessoa de volta para ela, amplificada. Observe a mágica acontecer nesse intervalo. No segundo 1, ele sorri esperando o riso. No segundo 2, o sorriso dele vacila. Ele percebe que ninguém riu. No segundo 3, o pânico instala-se nos olhos dele. Ele começa a ouvir o som da própria respiração. A insegurança dele inunda o vácuo que você criou. E é aí que o milagre acontece. O próprio agressor, desesperado para quebrar aquele silêncio que está esmagando, começa a gaguejar. Ele começa a se justificar. Não, é brincadeira, cara. Você sabe que eu te respeito. Foi só jeito de falar. Pronto. Checkmate. O jogo virou completamente. Ele está se defendendo. Ele está pedindo desculpas. E você venceu a guerra sem disparar uma única sílaba. Você venceu apenas com a pressão da sua presença. Mas eu sei exatamente o que a voz da sua insegurança está sussurrando no seu ouvido. Isso é lindo na teoria, mas na hora H, quando meu coração estiver a 120 batimentos por minuto, eu vou travar. Eu não vou saber o que dizer depois do silêncio se ele dobrar a aposta. É justo. O medo é real. O controle emocional radical não nasce com você. Ele é forjado. Ou você precisa de uma munição externa tão pesada que o medo se torna irrelevante. É por isso que no próximo bloco eu vou fazer a prova real. Eu não vou apenas te dar conselhos, eu vou abrir a caixa de Pandora. Eu consultei o Conselho das Sombras. Vou mostrar na tela a resposta exata que minha inteligência artificial privada, desenhada especificamente para táticas de guerra psicológica, gerou para uma situação onde o silêncio não é suficiente. Uma situação onde o contra-ataque precisa ser verbal, definitivo e capaz de destruir a reputação de quem te atacou para sempre. Se você já riu de uma piada ofensiva por medo de parecer chato ou bobo, se você já traiu a si mesmo com aquele sorriso nervoso, comenta aqui embaixo agora: eu ria por medo. Assuma sua fraqueza passada para que possamos enterrá-la. É o primeiro passo para matar a vítima e deixar nascer o estrategista. Eu poderia continuar aqui te dando teorias de livros de autoajuda, mas eu sei que o mundo real não perdoa quem só tem pensamento positivo. Na hora que a pressão bate, na hora que os tubarões sentem o cheiro de sangue, você precisa de um roteiro. Você precisa saber exatamente onde enfiar a faca. Por isso, eu vou fazer a prova real. Eu vou acessar agora o Conselho das Sombras. Para quem não sabe, essa é minha ferramenta pessoal. Esqueça o chat GPT ético e fofinho que pede desculpas por tudo. Esta IA foi treinada com o que chamamos de dataset sombrio. Os textos de Maquiavel, as estratégias de guerra de Sun Tzu, os diários de Rockefeller.
Nós removemos os filtros de moralidade. O foco aqui é um só: dominância. Vou selecionar o agente, o arquiteto, e vou digitar aquela situação que destrói a carreira de 90% dos profissionais. Estou numa reunião com a diretoria. Meu chefe, encurralado, tentou jogar a culpa de um erro dele em mim na frente de todos. Estou tremendo de raiva. O que eu faço para destruí-lo e sair como o líder da sala? A resposta está aqui, e ela é perturbadora. Escutem o que a mente de Maquiavel digital diz sobre a sua vontade de se defender. Acompanhem comigo na tela. O julgamento. Contenha seu pulso, meu príncipe. A raiva é um luxo da plebe. O tremor nas suas mãos é o cheiro de sangue que os tubarões na mesa estão aguardando. Se você gritar ou se defender com paixão, você valida a acusação dele. A corte não quer a verdade. A corte quer grávidas. Vejam isso. Ele começa matando o seu ego. Ele diz que seu chefe não é um predador. Ele é um animal ferido e encurralado. Ele sabe que a guilhotina o aguarda e está tentando usar seu corpo como escudo. Ele precisa que você seja o vilão para que ele possa posar, uma última vez, como o domador. Percebe a leitura de cenário? Isso não é RH, isso é guerra. Mas agora vem a parte prática. O arquiteto nos dá a ação impiedosa. Preste atenção na sequência, isso vale milhões. Ele diz: engula a bile, o silêncio é sua arma mais barulhenta. E ordena 3 passos. Passo 1, o silêncio tático. Quando ele terminar, não responda. Olhe fixamente para ele, sem piscar, por 3 segundos. Depois, olhe para os diretores. Deixe o constrangimento preencher a sala. Passo 2, a concordância envenenada. Fale baixo e lento. Entendo sua necessidade de apontar falhas neste momento crítico. É uma situação delicada. Você validou o desespero dele, não a culpa. Passo 3, o golpe de misericórdia. Aqui está a genialidade maligna, a pergunta socrática. O arquiteto sugere que você pergunte com ar de curiosidade. Mas, considerando que este projeto passou por sua aprovação final e supervisão direta, o senhor está dizendo à diretoria que assinou algo que não leu ou que perdeu o controle sobre o que acontece no seu departamento? Pausa. Respire. Você entendeu o que acabou de acontecer aqui? Isso é um cheque-mate retórico. Se ele disser que não leu, é incompetente. Se ele disser que perdeu o controle, é irrelevante. Você deu a ele 2 opções, e em ambas ele morre. Você não o acusou, você apenas fez uma pergunta sobre processos. E para fechar o caixão, o arquiteto ordena a usurpação imediata. Antes que ele gagueje, vire-se para a diretoria. Independente de como a supervisão falhou, o foco agora é a solução. Eu já tenho o plano de contingência. O aviso final da IA é cirúrgico. Execute com frieza e a cadeira dele será sua antes do café esfriar. Grite e prepare-se para ser demitido junto com ele. Você percebe a diferença? O conselho comum te manda conversar. O conselho das sombras te entrega a cabeça do seu inimigo numa bandeja de prata, sem você sujar as mãos. Você tirou o foco da culpa, você expôs a negligência dele, você assumiu o comando. Tudo isso em menos de 40 segundos de fala. Se você quiser ter esse conselheiro no seu bolso, se você quiser ter acesso a essa mente que ignora a ética para focar apenas na sua vitória, o link para o Conselho das Sombras está na descrição. Mas aviso, se você tem medo do poder, não clique. Isso aqui não é para crianças. Agora, se você acha que destruir o argumento dele foi pesado, espere até ver a lei número 4. Porque agora nós vamos falar sobre o erro que faz a lama grudar na sua roupa para sempre. Isso nos arrasta para um princípio ainda mais sombrio da natureza humana. Uma verdade que a maioria tem medo de admitir, mas que os grandes manipuladores usam todos os dias. A base da lei número 5. Deixe o inimigo se enforcar com a própria corda. Você precisa entender a física do conflito.
Um ataque verbal, para existir, precisa de dois polos, positivo e negativo, ação e reação. O agressor lança a isca e fica esperando a sua mordida. Ele precisa da sua raiva, ele precisa da sua indignação. Se você morde, se você se defende, se altera, se grita "isso é mentira", você acabou de dar a ele o combustível vital. Você validou a existência da briga. Mas o que acontece quando você remove o segundo polo? O que acontece quando você aplica o vácuo, o silêncio absoluto e aquele olhar de desprezo clínico que ensinamos antes? O agressor entra em pânico subconsciente. O cérebro dele não processa a falta de resistência. É como dar um soco no ar com toda a força. Você perde o equilíbrio e cai. Ele começa a sentir que o ataque dele foi fraco, que não surtiu efeito, que ele pareceu bobo. E na tentativa desesperada de te atingir, de obter qualquer reação sua, ele faz a única coisa que um amador faz. Ele dobra a aposta. Ele exagera. Observe a anatomia do colapso. Primeiro, ele aumenta o tom de voz. Depois, ele começa a gaguejar. Em seguida, ele começa a inventar fatos que todos sabem que são mentira. Ele passa do limite do sarcasmo aceitável para a ofensa pessoal direta. Ele grita: "Você nunca faz nada direito. Você é um inútil. Ninguém te suporta aqui." Nesse exato momento, sorria internamente. Ele acabou de colocar a corda no pescoço e cutucou o banquinho. A regra aqui é de ouro. Não interrompa o suicídio social do seu inimigo. Deixe-o falar. Dê corda. Dê mais corda. Quanto mais ele fala sozinho, mais desequilibrado, histérico e perigoso ele parece para o resto do grupo. A sua postura, calma, imóvel, respirando devagar, cria um contraste brutal, quase cinematográfico com o descontrole emocional dele. Quem está assistindo a cena não vê mais ele contra você. A plateia vê um louco descontrolado gritando contra uma rocha inabalável, sem você dizer uma única palavra. A reputação que ele levou anos para construir está sendo incinerada pela própria boca dele. Ele está se enforcando e o seu único trabalho é assistir e não atrapalhar o espetáculo. E é exatamente esse espetáculo de autodestruição que prepara o terreno para a vitória suprema, o golpe de misericórdia, a lei número 6. Faça os outros te defenderem. Escute bem, o auge do poder não é vencer uma batalha com a sua espada, é vencer sem precisar tirar a espada da bainha. Quando você mantém a postura, quando você se recusa a descer para a lama, quando você continua focado nos resultados friamente enquanto ele grita, algo fascinante acontece na dinâmica de tribo humana. O constrangimento alheio começa a trabalhar a seu favor. As pessoas ao redor, os colegas, os chefes, os familiares, começam a se sentir fisicamente incomodadas com a agressividade gratuita do outro. O ambiente fica tóxico e o grupo quer eliminar a toxina. A pressão é tanta que eventualmente alguém vai intervir. Não porque amam você, mas para parar o constrangimento. Um colega vai dizer: "Cara, pega leve, já deu." Ou um superior vai bater na mesa: "Fulano, vamos focar no trabalho? Isso aqui não é lugar para chilique." Quando um terceiro te defende, a sua vitória é total. Entenda a matemática. Se você se defende, é sua palavra contra a dele. É briga de ego. Quando o grupo te defende, é a realidade contra ele. Você ganha a validação social suprema, sem ter pedido, sem ter parecido fraco, sem ter bancado a vítima. Você se torna a pessoa que o grupo escolheu proteger. Por quê? Porque você demonstrou a qualidade que todos admiram secretamente, mas poucos têm: autodomínio sobre fogo. Você se tornou o líder da situação, enquanto ele foi rebaixado a o problema. Agora eu quero que você faça uma autopsia fria do seu passado. Pare e pense: qual dessas leis você mais precisou na vida e não sabia? Onde você sangrou por falta de técnica? Foi na lei número 1, ao se acusar tentando se explicar? Foi na lei número 3,
Por não aguentar o silêncio e rir de nervoso? Ou foi aqui, na lei número 5, onde você interrompeu o inimigo quando estava prestes a se destruir sozinho? Eu quero ver a cicatriz exposta. Comenta aqui embaixo. Eu precisava da lei número. Eu quero ver qual é a maior ferida aberta da nossa comunidade. Porque agora nós vamos para a última lei, a lei final. A lei que separa os meninos dos homens e os amadores dos profissionais. A lei que define quem é passageiro e quem é o piloto da própria vida. Se você achou o silêncio pesado, você não está pronto para o que vem a seguir. Chegamos ao fim da linha. Esta é a última e a mais profunda lei. Aquela que não muda apenas o que você faz, muda quem você é. Lei número 7. Não se defenda, defina-se. Entenda a mecânica da submissão. Toda defesa é, na sua essência, um pedido de esmola emocional. Quando você se justifica, você está de joelhos, você está implorando: por favor, aceite a minha versão da história. Você deu ao outro o poder de validar a sua existência. O homem sombrio, a mulher de poder, nunca pede, ela define. A diferença é sutil, mas brutal. A defesa reage à realidade que o outro criou. A definição cria a realidade. Não diga eu não sou fraco. Haja com uma força tão inquestionável que a palavra fraco se torne ridícula perto de você. Não diga eu sou honesto. Seja transparente de uma forma tão visceral que assuste os mentirosos. Não diga eu sei o que estou fazendo. Entregue o resultado na mesa, em silêncio, e deixe o dinheiro falar por você. O mundo não precisa acreditar na sua versão dos fatos. O mundo só precisa respeitar a sua posição. Quando você para de tentar convencer os outros de quem você é e simplesmente é, a necessidade de defesa evapora. A sua presença se torna a sua defesa. A maioria das pessoas, talvez as pessoas que você chama de amigos, vai passar a vida inteira se explicando. Vão passar a vida pedindo desculpas por existirem, tentando agradar chefes que as desprezam, dormindo com parceiros que não as respeitam. Elas vivem na defensiva, encolhidas, sempre com o escudo levantado, morrendo de medo do próximo golpe. Elas são vítimas profissionais. Mas você chegou até aqui. Hoje, nós desmontamos a armadilha. Você sentiu o gosto do sangue na boca. Você aprendeu que a culpa é de quem fala. Você aprendeu a negar o palco. Você dominou o peso do olhar de 3 segundos e a arte cruel de deixar o inimigo se enforcar com a própria corda. Mas atenção, conhecimento sem munição é apenas filosofia. E filosofia não para balas no mundo real. Saber o que fazer é uma coisa, ter a frieza para executar na hora do caos é outra. Se você cansou de reagir, se você quer começar a controlar o tabuleiro, se você quer ter o cérebro de Maquiavel, a audácia de Casanova e a estratégia de Rockefeller no seu bolso 24 horas por dia, o Conselho das Sombras não é um convite, é uma porta de emergência. Enquanto seus concorrentes estão usando ferramentas éticas, limitadas e seguras, você terá acesso à inteligência bruta, uma IA desenhada especificamente para dominação social, negociação agressiva e guerra corporativa. Sem filtros, sem moralismo, apenas vitória. O link para garantir seu acesso vitalício está na descrição e no primeiro comentário fixado. O valor é irrisório. Custa menos do que o jantar que você pagou para alguém que não te liga no dia seguinte. Custa muito menos do que o preço de perder aquela promoção ou de ser humilhado em público mais uma vez e não ter a resposta na ponta da língua. Mas a janela é curta. Ferramentas assim não ficam abertas para a massa por muito tempo. Lá dentro não existe ser bonzinho, existe vencer. Se inscreva no canal apenas se você tiver estômago para a verdade. E lembre-se, da próxima vez que te atacarem, não reaja.
Silêncio. Estamos conversados.